A Autoridade Nacional de Proteção Civil, ANPC, pediu um reforço de meios para combater incêndios em outubro de 2017 devido às condições meteorológicas, mas não obteve plena autorização a nível superior, segundo o relatório da Comissão Técnica Independente, na audição ao segundo Comandante Operacional Nacional, que à data desempenhava interinamente as funções de Comandante Operacional Nacional. Foi-nos referido que, atendendo às condições meteorológicas que se previam, deveria haver um conjunto de reforço de meios, que foram solicitados, mas que nem todos obtiveram por diversas razões, plena autorização a nível superior, refere o documento entregue esta terça-feira na Assembleia da República. Quando deflagraram os incêndios, entre 14 e 16 de outubro de 2017, o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais DSIF, estavam em plena fase Delta, em que os meios disponíveis e a capacidade instalada é francamente menor do que a prevista e planeada para a fase Charlie, que costuma decorrer entre 1º de julho e 30 de setembro. A ANPC propôs para reforço do dispositivo para a fase Delta, entre 1 e 15 de outubro, 105 equipas de combate, tendo sido autorizadas 50, tendo também sido recusadas 200 horas de voos suplementares para 2 parelhas de aviões anfíbios médios e 40 operacionais para a Força Especial de Bombeiros, FEB, bem como uma parelha de aviões anfíbios médios e 4 meios aéreos. O relatório da Comissão Técnica Independente adianta que, a 10 de outubro, foi proposto novo reforço de meios, tendo sido aprovadas 164 equipas, o acréscimo de 70 horas de voo para aviões anfíbios médios e o prolongamento de locação de 8 helicópteros médios até 31 de outubro, mas foi recusado o aluguer de 4 aviões anfíbios médios para 13 a 31 de outubro, depois do período em análise 14 a 16 de outubro, já foi autorizada a alocação de 15 helicópteros ligeiros, com início a 17 de outubro, indica o documento da comissão nomeada pela Assembleia da República. O mesmo documento refere igualmente que a ANPC determinou a elevação do estado de prontidão e grau de mobilização, mas no âmbito das suas competências não acompanhou o mesmo nível de alerta, nomeadamente quanto à mobilização de meios aéreos. Os peritos sublinham também que os meios preposicionados ficaram muito aquém das necessidades, ainda que reativamente, no decorrer do dia 15 de outubro e mais particularmente no dia 16 de outubro, se tenha conseguido mobilizar mais alguns grupos de reforço. Os comandantes operacionais distritais ouvidos por esta comissão foram questionados sobre se, para além da determinação nacional, terá havido ao nível distrital medidas de preposicionamento de meios. Todos estes elementos confirmaram que seria muito difícil, atendendo a que já estávamos numa fase de descontinuidade do dispositivo, em regra seria o último dia. E depois de um ano que até ali já tinha sido muito difícil, as condições para preposicionar meios foram muito marginais, lê-se no documento. A Comissão Técnica Independente entregou neste dia na Assembleia da República o relatório Avaliação dos incêndios ocorridos entre 14 e 16 de outubro de 2017 em Portugal continental, que provocaram 48 mortos. Falhas na comunicação limitaram o INEM. A atuação do INEM nos fogos de outubro de 2017 foi limitada por falhas na rede de comunicações, concluiu a Comissão Técnica Independente, CETI. Esta é uma das conclusões da comissão criada pelo Parlamento que entregou o seu relatório na Assembleia da República sobre os incêndios de outubro que atingiram as regiões Centro e Norte. No desenvolvimento das operações, a atuação das equipas do INEM foi limitada por falhas da rede de comunicações, referiu a CTI, realçando que, em algumas fases das operações, não foi possível referenciar o posicionamento dos meios envolvidos em diversos teatros de operações. Nesse sentido, a comissão propõe que se dê uma maior atenção ao robustecimento do sistema de comunicações.
De acordo com o relatório, o INEM mobilizou 24 meios e 64 profissionais a 15 de outubro de 2017 e 28 meios e 71 profissionais a 16, no que concerne à mobilização de profissionais do INEM em situações críticas. Foi referenciada a necessidade de conferir a este instituto a faculdade de autorizar a requisição de elementos inseridos nos quadros de corpos de bombeiros voluntários, afirma a comissão. Durante os grandes incêndios de outubro, o INEM prestou socorro a 67 feridos que foram transportados para outros locais e ainda assistiu a 44 pessoas no local, dos quais 24 bombeiros. Municípios com dificuldades em situação de emergência. O relatório da comissão técnica revela que os municípios têm dificuldades ao nível dos procedimentos relacionados com a emergência e o socorro, designadamente em resultado dos incêndios rurais. O inquérito lançado junto de 125 câmaras municipais contactadas, com 92 respostas válidas, permitiu evidenciar que a ativação do Plano Municipal de Emergência não acrescentou qualquer mobilização extraordinária de meios. Um número significativo, cerca de 60%, referiu que ativou o Plano Municipal de Emergência, embora 2/3 destas tenham declarado também que essa ativação não acrescentou qualquer mobilização extraordinária de meios, refere o documento. De acordo com a comissão, o âmbito municipal é impeditivo para a criação de soluções sólidas, bem apetrechadas, profissionalizadas e capacitadas para as primeiras intervenções, aconselhando por isso a criação de soluções intermunicipais. Estas, escrevem os especialistas, podem revelar-se mais adequadas, pelo que deveriam ser concebidas em torno de conjuntos de autarquias ou através das próprias comunidades intermunicipais, sim, beneficiando das evidentes afinidades territoriais. Segundo o documento, as dificuldades das autarquias resultam da necessidade de integrar recursos humanos qualificados e especializados, relações com instituições produtoras de conhecimento, IPMA, etc., e com as entidades vocacionadas para o estabelecimento das estratégias e para a utilização dos meios operacionais, Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, AGIF, Autoridade Nacional Proteção Civil. As soluções intermunicipais, indica, permitiriam ainda estabilizar corpos qualificados vocacionados para a intervenção, associados às ações de prevenção estrutural e inseridos em ambientes profissionais. A comissão técnica concluiu que falhou a capacidade de previsão e de programação para minimizar a extensão do incêndio. Na região centro, onde se registraram 48 mortos, o documento abrange um total de 8 distritos das regiões Centro e Norte. O documento foi entregue pouco depois das 17h30, pelo presidente da comissão, João Guerreiro, ex-reitor da Universidade do Algarve, numa audiência com o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, em Lisboa. Apoio das Forças Armadas ficou aquém do desejável. O apoio das Forças Armadas no combate aos incêndios de outubro de 2017 ficou aquém do desejável, pelo que é necessário melhorar a cooperação com a Proteção Civil. As Forças Armadas portuguesas, desde sempre, têm estado presentes no apoio e reforço ao terrível flagelo dos incêndios florestais que anualmente assolam o nosso país. Fazem-no em ações de prevenção, combate e rescaldo, mas lamentavelmente em modo que contraria os princípios que norteiam a instituição militar. Onde deve haver planeamento, preparação, treino e ação conjunta, tem havido muita ausência destes princípios, refere o relatório. Avaliação dos incêndios ocorridos entre 14 e 16 de outubro de 2017 em Portugal continental. Dos 3 ramos das Forças Armadas, a Marinha não forneceu elementos que materializassem qualquer ação. O Exército realizou 55 ações de patrulhamento e 8 ações diferenciadas, com 29
9 oficiais, 119 sargentos e 557 praças no terreno, apoiados por 140 viaturas ligeiras, médias e pesadas, uma viatura pronto-socorro e 4 plataformas, e a Força Aérea identificou uma missão com o empenhamento de 7 oficiais, 7 sargentos e 2 praças, tendo concretizado 8 a 9 horas de voo, revela o documento de análise aos fogos de outubro de 2017, segundo a Comissão Técnica Independente que analisou os fogos, integrando 12 peritos. O Exército trabalhou no âmbito do Plano Lira com tarefas bem definidas, no apoio à prevenção e combate aos fogos florestais, mas quando foi necessário empenhar meios em tarefas que não estavam previstas foram criadas ações menos coerentes, como, por exemplo, destacamentos de engenharia solicitados para um determinado local que, à sua chegada, eram reencaminhados para um outro local. Algumas solicitações surgiram durante o período noturno e os equipamentos pesados de engenharia têm limitações operacionais durante esse período. A iluminação insuficiente não garante um emprego eficaz. Foi necessária uma intervenção firme de comando para evitar ações sem reconhecimentos prévios, refere o relatório sobre a intervenção do Exército no combate aos incêndios de outubro. Neste âmbito, os peritos recomendam a sensibilização dos representantes das Forças Armadas junto dos elementos de proteção civil acerca das possibilidades e limitações do emprego dos militares que pertencem ao Exército, quando o foco é o combate e prevenção dos fogos rurais. O governo determinou que este passa a ser também missão ou responsabilidade das Forças Armadas, recorda a Comissão Técnica Independente.